Uma garotinha de apenas 5 anos. Estava deitada em silêncio no caixão. Mas no instante seguinte, ela abriu os olhos de repente. O funeral virou uma cena de terror, apavorando a todos que entraram em pânico. Socorro, a senhorita voltou dos mortos. Vão rápido avisar o Duque Eros. O coração da menina gelou. Não pode ser tanta coincidência. Daphne estava sentada sozinha, perto da janela. Atrás dela, os cochichos das criadas não paravam. A senhorita parece tão sozinha, que pena. O Duque é cruel demais. Eu também queria tratá-lo melhor. Mas ele tem um gênio horrível. Daphne reprimia sua fúria. Como um nobre e temível dragão, ele não se dignava a discutir com esses humanos insignificantes. E mais importante, a pessoa que ele esperava estava para chegar. Ao ouvir o som de passos, ele correu rapidamente para a janela e encarou fixamente o homem alto e loiro, o inimigo que o selou em sua vida passada. O Duque Eros Akiven. O que ele achava ainda mais inaceitável. Agora era o pai deste seu novo corpo. Ao pensar nisso, ele sentiu seu orgulho de dragão ser brutalmente pisoteado. Com um rugido, ele se jogou no chão fazendo birra. Não, de jeito nenhum. Existiam 5 grandes dragões, conhecidos como os Fragmentos de Deus. Eles protegiam o Império Humano. Mas o dragão da calamidade, Selûs, era a exceção. Por onde ele passava, a vida era aniquilada. Nem mesmo a união de todas as raças podia detê-lo. Até o surgimento do herói Eros, tudo mudou. Após uma longa e feroz batalha, Eros cravou uma flecha no olho esquerdo de Selûs. E aquele era justamente seu único ponto fraco. Em meio a uma dor excruciante, Selûs não conseguia acreditar. Como aquele humano sabia do seu segredo. Mas no fim, Eros não tirou sua vida. Em vez disso, ele o selou por exatos 1000 anos. Quando você despertar, meu descendente acabará com a sua vida. Mas Selûs nunca se conformou. O que ele tinha feito de errado afinal? Era culpa dele ter nascido com uma calamidade. No entanto, quando ele despertou novamente, descobriu que havia se tornado a filha de seu inimigo. Em um piscar de olhos, uma semana se passou. Sua alma e seu corpo foram se fundindo aos poucos. Daphne finalmente conseguiu se mover normalmente. Ele olhou para seu reflexo de cabelos loiros e olhos verdes no espelho. Ele fez um bico, frustrado. Por que eu me pareço tanto com aquele desgraçado? Mas até agora, que este corpo já trocou de alma. Até mesmo aquele homem no dia da minha ressurreição, só me olhou com frieza e disse, não morreu. O tom dele parecia até um pouco decepcionado. Depois disso, ele nunca mais apareceu. Até eu, que sou um dragão, achei estranho. Não dizem que os humanos valorizam mais os laços de sangue. Como é que esse cara trata a própria filha? Com mais frieza do que um completo estranho. Mas agora, há algo mais importante. Este corpo tem o sangue do mais forte mestre da espada. E a alma ainda é a do supremo dragão da calamidade. Se eu combinar 1000 anos de poder mágico com a linhagem do mestre da espada, talvez eu possa me tornar uma existência ainda mais poderosa que antes. Um sorriso surgiu nos lábios de Daphne. Quando eu herdar a posição de chefe da família e revelar minha verdadeira identidade, a expressão daquele homem com certeza será impagável. Eu vou me tornar a chefe da família. E então vou destruir esta família com minhas próprias mãos. Mas Daphne logo percebeu um problema. Antes, quando eu ainda era um dragão, o poder mágico estava gravado na minha alma. Mas agora, sinto que meu poder avassalador está bloqueado como se fosse por uma represa. Não dá para usar direito. Ele examinou este corpo em silêncio e ficou em choque ao ver que sua mana era apenas 0. Como isso é possível? Mas ele é descendente do mestre da espada. Nesse momento, ele sentiu uma dor terrível no peito. De repente, tossiu uma poça de sangue. Isso o deixou apavorado. As servas ouviram o barulho e entraram correndo. Desesperadas, limpavam o sangue e chamavam um médico. Então era isso. Mesmo que o jovem mestre tenha revivido, esta doença ainda não tem cura. Daphne, você está em pânico. Eu estou doente. Que doença? Será que este corpo já está morrendo? Seu grande plano de vingança iria por água abaixo. Daphne então se lembrou do sábio que encontrou por acaso décadas atrás. Ele afirmava que podia ver o futuro e profetizou que Selûs se tornaria um ser completamente inútil. Isso deixou Selûs furioso. Com um único soco, ele o mandou para o outro lado do continente. Aquele cara com certeza sabe de toda a verdade. Preciso encontrá-lo e esclarecer as coisas. Mas agora, até sobreviver neste corpo é um problema. Daphne olhou para as servas gêmeas, Ana e N. Afinal, que doença eu tenho? Mas as duas pareciam hesitantes, com medo de falar. A senhorita não gosta que falem o nome dessa doença.
Da última vez, a senhorita até jogou um vaso na gente. Parece que o mau humor da antiga dona realmente deixou um trauma nelas. Eu não sou mais assim. Não precisam ter medo. Qual é a minha doença? As duas se entreolharam. A doença da borboleta negra. Daphne se lembrou do que tinha lido no Grande Livro das Doenças do Mundo. Nele, havia um registro sobre a doença da borboleta negra. A causa é desconhecida. Uma maldição de magia negra. Uma marca preta em forma de borboleta aparece no corpo do doente. Quando todas as 4 asas da borboleta ficam pretas, significa que a morte chegou e não há cura. Ele imediatamente olhou para o próprio peito. E lá estava a marca de uma borboleta, com metade das asas já pretas. Mas ele franziu a testa, confuso. Se a morte só vem quando todas as asas estão pretas, por que este corpo já estava morto há uma semana? Ele questionou as criadas sobre a causa da sua morte. Mas Ana e Anne tentaram se lembrar por um bom tempo, confusas. Nós também não nos lembramos direito. Só lembramos que a doença da senhorita piorou de repente. Daphne achou isso muito incomum. As criadas que cuidavam dela com tanto carinho, como poderiam não se lembrar de algo tão importante? Será que alguém matou este corpo e ainda apagou a memória de todos ao redor? Um pensamento passou pela sua cabeça. O Mago das Trevas. De repente ele entendeu, pelo visto, da maldição ao assassinato. Foi um plano perfeito contra este corpo. Alguém lá fora sabe que eu revivi. O Duque ordenou que mantivéssemos segredo por enquanto, porque você poderia morrer de novo. Daphne rangeu os dentes de raiva. Pelo menos por enquanto, não preciso me preocupar em ser assassinado de novo. Mas aquele cara é muito cruel. Ele só podia socar o travesseiro com raiva para descontar. Vendo isso, a criada o consolou. Senhorita, não se preocupe. O Duque contratou um médico famoso para você. É o médico elfo Ted, das montanhas de Inshihar. Ted chegou à mansão do Duque, cantarolando. Ele já tinha ouvido falar da filha mais nova do Duque, que sofria de uma doença incurável. Se a casa do Duque não estivesse pagando tão bem, ele nem teria se dado ao trabalho de vir. Se ela vai ser curada ou não, pouco importa. Vou lucrar o que der. Ele chegou na porta do quarto de Daphne. Estava prestes a abrir a porta. De repente, uma presença familiar e paralisante o atingiu em cheio. Ele ficou pálido na mesma hora. Faz décadas que eu não sentia um medo desses. Com a mão trêmula ele abriu a porta e viu uma garotinha de 5 anos parada na porta. E a pressão espiritual que emanava dela era a do dragão da calamidade Seluz. Ted bateu a porta com força. Seu rosto ficou ainda mais pálido. Por que aquele maluco está aqui? No final Ted se rendeu ao poder do dragão e se ajoelhou tremendo na frente de Daphne. Assim que Daphne os dispensou, ele imediatamente assumiu uma postura respeitosa e começou a bajulá-la. O senhor é o grande Seluz, não é? Poderia emanar uma aura tão poderosa e assustadora. Daphne gostou muito da bajulação. Você tem futuro, garoto. Você é um médico particular deste corpo. Sim, a partir de hoje. Eu cuidarei do seu tratamento. De agora em diante pode me chamar de Daphne. Ted se segurava com cuidado. Ele só estava um pouco curioso, minha senhora. Por que a senhora se transformou numa garotinha humana? Daphne, sem graça, desviou o olhar e explicou que queria viver a vida como uma humana. Ted entendeu na hora. Ah, então é isso. Por isso a senhora escondeu seu poder mágico. Se não fosse a percepção aguçada de nós, elfos, nós realmente não teríamos notado. Daphne mudou de assunto rapidamente. Eu peguei a doença da borboleta negra. Você pode me curar. Uma expressão estranha surgiu no rosto de Ted. A senhora tem certeza? A borboleta negra não é uma doença. É uma maldição de magia negra. Se encontrarmos um jeito de quebrar a maldição, ela pode ser curada. Mas Daphne não entendeu. Este corpo só tem 5 anos. Quem diabos eu ofendi para receber uma maldição dessas? Ted balançou a cabeça. Para ser exato, não foi este seu corpo que ofendeu alguém. Ele levantou a mão e apontou para o brasão da família Ajon. Mas sim o Duque. Acontece que o Duque matou um mago das trevas. E antes de morrer, ele amaldiçoou o Duque. Não pudesse continuar. Daphne se sentiu ainda mais injustiçada. Mas por que logo eu? A expressão de Ted se tornou sutil. Parece que a senhora não sabe de nada mesmo, não é? Acontece que embora o Duque Helios tivesse 4 filhos, os 3 primeiros eram adotados. Apenas a mais nova, Daphne, era sua verdadeira filha de sangue. E então, Daphne entendeu. Este corpo estava assim por causa da maldição do Duque. E por ser sua filha biológica. Quanto mais Daphne pensava, mais irritada ficava.
Isso é um absurdo. Eu estou nesse estado e ele não veio me visitar nenhuma vez. Por quê? Por quê? A duquesa morreu ao dar à luz a Daphne. Daphne ficou completamente chocada com essa verdade. Esse homem é egoísta demais. Como ele pôde, por puro ressentimento, ser tão frio com a própria filha? Ele arregaçou as mangas, pronto para a ação. Vamos dar uma surra nesse lixo desprezível. Embora Hélios fosse o duque da casa Acheron, por causa de sua origem humilde, ele sempre foi menosprezado por uma parte dos vassalos. O que o fez conseguir essa posição foi unicamente sua força como maior mestre espadachim, e o título de herói, concedido pelo próprio imperador. Mesmo assim, os vassalos ainda batiam de frente com ele nos assuntos políticos. E naquele momento, o clima no salão também estava tenso. O duque e seus confidentes defendiam que, diante do desastre iminente, abrir os celeiros para ajudar as vítimas. Mas alguns dos vassalos, liderados por um conde, se opuseram veementemente, alegando que isso prejudicaria os interesses do ducado, chegando a zombar do duque. Vossa Graça, o duque é tão compassivo com os plebeus. Imagino que seja difícil esquecer os seus dias de juventude vagando pelas ruas, não é? O duque ficou em silêncio por um instante. Seus dedos ossudos e definidos bateram na mesa. Há um tempo, a cerimônia de noivado que o marquês deu para a filha foi incendiada. Isso foi o povo, protestando contra a vida luxuosa e extravagante da nobreza. Sua voz era calma, mas tinha uma força que não admitia questionamentos. Se vocês querem continuar desfrutando de suas riquezas em paz, terão que fazer algumas concessões. Afinal, o povo não tem muita paciência. Então, um som surdo ecoou. Seus dedos, afundado a madeira maciça da mesa. Para aliviar a tensão, os vassalos rapidamente mudaram de assunto. Era sobre o posto de duquesa que estava vago há muito tempo. Mal terminaram de falar, a mesa foi novamente esmigalhada pelo duque. Foi nesse exato momento. A porta da sala foi aberta com um estrondo. E então Daphne entrou de forma ameaçadora. Há quanto tempo, duque? Sob os olhares chocados de todos, ela se esforçou para ficar na ponta dos pés. Pegou uma xícara de chá que estava sobre a mesa e a atirou contra o duque. Pena que a xícara só passou de raspão pela bochecha dele, atingindo somente a parede ao fundo. Daphne subiu na mesa, se aproximando do duque passo a passo. Você me trouxe a este mundo por sua própria vontade, e me fez sofrer com esta maldição. E ainda por cima não cumpre com seu dever de pai. Isso é imperdoável. O duque, no entanto, não demonstrou raiva alguma. Pelo contrário, um sorriso de escárnio se formou em seus lábios. O que foi? Agora você me odeia. Você não merece nem o meu ódio. Eu vim aqui para declarar guerra. Daphne agarrou uma caneta de pena que estava por perto e atacou velozmente o coração do duque. Mas o duque a bloqueou facilmente com um tinteiro. Com todas as suas forças, Daphne fez sua declaração ao duque. Eu me recuso a morrer. Eu vou sobreviver, custe o que custar. E então, eu mesma vou matar você. Depois que todos se retiraram, o duque ficou sentado sozinho no salão vazio. Ele mexia inconscientemente naquela caneta de pena. O marquês Gailon e Bolin ficaram de lado. Impossível adivinhar o que ele estava pensando. Por causa da maldição de um mago das trevas, as emoções do duque foram roubadas. Além de sua natureza já ser reservada, ele raramente demonstrava qualquer emoção. Mas ser apático não significa que ele não pensava. A única linhagem do duque Daphneagion. Alguém que tirou outra vida ao nascer. Uma criança que não conseguiu escapar da maldição de Zal. Por causa de sua doença crônica, ele se tornou violento. Frequentemente agredia os servos sem motivo algum. No final, o duque o trancou no anexo da propriedade. Ele já havia morrido em silêncio. E pensar que ele não só ressuscitou, como também fez essa cena declarando guerra hoje. Depois de esculachar o duque, Daphne se sentiu bem mais leve. Vendo isso, Ted tentou sair de fininho. Daphne semicerrou os olhos. Você está tentando fugir de mim. Como eu poderia ir embora e abandonar a grande Lady Daphne? Eu dedicaria a minha vida a você. É que eu realmente tenho outras coisas para resolver. Além disso, o que você tem é uma maldição. Eu não tenho como te ajudar com isso. Minhas asas de borboleta estão apenas metade escuras. Isso significa que este corpo não morreu pela maldição, mas sim de assassinato. Ted arregalou os olhos. Espere aí, você não está querendo que eu espione, está? Eu sou apenas um elfo. No máximo, posso ajudar a contatar a guilda de informações. Fora isso, eu realmente sou incapaz. Você está pensando demais. Eu quero que você me ajude a preparar algumas poções para recuperar energia.
para retardar o avanço da maldição, e para acumular poder para mim. Ted confessou com uma cara de sofrimento, senhora. Na verdade, eu sou um elfo que se finge de médico, não um alquimista. Daphne cerrou os punhos e o fuzilou com o olhar. Você está se recusando. Não, de jeito nenhum, eu faço o que você mandar. A partir de hoje, eu sou um alquimista. Daphne sorriu, satisfeita. Tudo estava preparado. Agora só faltava seu poder retornar. As criadas, Anna e Anne, ultimamente sentiam que sua jovem senhorita estava muito estranha. Fazia uma semana que ela não batia em ninguém. Ela não jogava mais coisas nelas. Seu tom de voz também ficou pomposo e antiquado. Hoje ela até foi para o campo de treinamento sozinha. E proibiu que a seguissem. Será que ela quer chamar a atenção do Duque? No campo de treinamento, Daphne encontrou um canto isolado, preparando-se para criar um recipiente de mana para si mesma. Tudo no mundo tem poder mágico. Nem mesmo os bebês humanos são exceção. Mas o poder mágico dele é zero. Claramente, isso é por causa de uma maldição. É liberar o poder mágico gravado em sua alma. Daphne pegou uma pedra mágica e a engoliu de uma vez. Num instante, uma dor lancinante e ardente tomou conta de seu corpo. Ele se encolheu todo, tentando suportar com todas as forças, guiando lentamente a energia do cristal, para romper a magia bloqueada dentro do seu corpo. Com o passar do tempo, ele de repente cuspiu uma grande quantidade de sangue negro. Ele sentiu claramente que um minúsculo recipiente de poder mágico finalmente havia se formado dentro dele. Seu poder mágico foi de 0 para 1. Daphne ficou super animado. Que ótimo! Se eu continuar treinando assim, meu poder mágico vai aumentar sem parar. Digno de mim, o grande Cyrus. Ele cuidadosamente coletou o sangue negro que continha o poder da maldição e o guardou para poder investigar mais tarde. E foi nesse exato momento que uma pedra acertou em cheio a nuca de Daphne. Quem ousa me atacar pelas costas? Ele se virou furioso e viu um garoto ruivo de braços cruzados, olhando para ele de cima com arrogância. O que você está fazendo no campo de treinamento? Que azar! Não vai dar o fora daqui. Acontece que ele é o terceiro filho adotado pelo Duque. E também o irmão mais velho de Daphne, Erisagion. Daphne o olhou com desprezo. Já terminou, considere essas suas últimas palavras. Eris ficou um pouco surpreso, mas ainda assim a provocou. Não importa o quanto você lute, você vai morrer mais cedo ou mais tarde. É melhor se esconder no seu quarto e torturar as criadas como fazia antes. Mas quem diria que no segundo seguinte, o punho de Daphne acertou o rosto dele em cheio. Eris cambaleou e caiu no chão. Segurando o rosto, ele não acreditava. Você se atreve a me bater. O que foi você quem começou? Eu não posso revidar. Como você pode ser assim? No fim das contas, eu sou seu irmão mais velho. Daphne não resistiu e revirou os olhos. Eu não tenho um irmão tão descarado quanto você. Há muito tempo. Como um dragão que sempre viveu sozinho. Ceros também já foi curioso. Ele se perguntava como era ter uma família. Ele secretamente se tornou invisível para observar os humanos. Ele achava que uma família era um grupo que se importava um com o outro, não importava a situação. Uma existência de preocupação e conexão mútua. Esse irmão na minha frente. Quando eu estava à beira da morte, só sabia me dirigir palavras cruéis. Eu não tenho um irmão como você. E no futuro não venha mais me perturbar. Iris riu com raiva. Eu também nunca te considerei da família. Ele se aproximou e apontou para a cabeça de Daphne. Você é a desgraça da família Acheon. Mas no segundo seguinte, Daphne mordeu o dedo dele. Iris gritou de dor. Acho que você está querendo apanhar, hilário. Além de apanhar de mim, o que mais você pode fazer? Furioso, Iris estava prestes a atacá-la. Mas foi impedido por um cavaleiro que chegou correndo. O Capitão Lloyd. Ei, o que vocês pensam que estão fazendo? Lloyd separou os dois. Daphne ficou muito desapontada por não poder dar uma surra em Iris. Mas o que veio a seguir surpreendeu Daphne. Lloyd jogou 2 espadas de madeira na frente deles, para lutar no campo de treinamento sagrado. É preciso usar espadas. Comecem agora. Um brilho de empolgação surgiu nos olhos de Daphne. Resolver isso com uma espada será bem mais satisfatório. Iris olhou para Daphne com desprezo. Você nunca nem aprendeu a lutar com uma espada. Como pode ser minha oponente? Daphne pesou silenciosamente a espada de madeira na mão. Você é tão idiota. É uma vergonha ter um irmão como você. Se quer lutar, então lute. Chega de conversa fiada. O comandante dos cavaleiros, Lloyd, observava os dois em silêncio.
embora Daphne fosse a única herdeira do duque. Ela era vista como a mancha da família. Ela agredia as criadas. Vivia causando problemas e irritando a todos. Ouvi dizer que ela até correu para a sala de reuniões para declarar guerra ao duque. O duque tinha ordenado que Lloyd e os outros a tolerassem. Mas o que Daphne fez foi longe demais. E Lloyd não podia mais tolerar isso. Desta vez, o jovem mestre Eris vai lhe dar uma lição. Mas no instante seguinte, suas pupilas se contraíram de repente. Aquela garotinha que nunca tinha empunhado uma espada. Tinha uma postura tão perfeita ao segurar a espada. O dragão maligno Selûs viajava pelo mundo dos homens em sua forma humana. Ele encontrou um ancião venerado como o mestre da espada. Naquela época Selûs era muito arrogante. Ah, humanos, uma coisa dessas. Não basta só balançar umas 2 vezes e pronto. Mas quem diria que o ancião lhe daria um golpe violento? Mesmo que você seja um dragão, não tem o direito de subestimar a minha espada. Sendo atingido por um humano pela primeira vez, Selûs ficou em choque. Mas a confiança e a firmeza nos olhos do ancião o atraíram inexplicavelmente. E assim, Cyrus começou a treinar esgrima com o velho. O velho era detalhista em cada movimento, exigindo a perfeição absoluta. Ele o fazia praticar cada movimento milhares e milhares de vezes. Embora fosse muito cansativo, Cyrus se sentiu realizado pela primeira vez. Seu suor e suas lágrimas pareciam finalmente ter um significado. Ele até começou a gostar daquela vida. Entre o homem e o dragão, nasceu uma amizade profunda e silenciosa. Logo, 1 ano se passou. Quando Cyrus foi até a cabana do velho, como de costume, e o encontrou ainda deitado na cama. Humano, o que vai me ensinar hoje? Levante logo, mas o que seus dedos tocaram foi uma frieza rígida e imóvel. Ele olhou para o corpo sem vida na cama. Você morreu? Perguntou várias e várias vezes. Mas sua única resposta foi o silêncio. Foi só então que Cyrus se deu conta de algo que ignorava há muito tempo. A vida dos humanos é curta. Você não disse que ia esperar até eu me tornar um mestre da espada. As lágrimas escorreram sem controle. Ele nem sabia o que aquele líquido quente e estranho significava. Eu nem sabia o seu nome. Ele fez um pequeno túmulo para o velho. Na lápide estava gravada apenas uma palavra, humano. Foi também a primeira vez que ele sentiu que ele era um ser solitário. Pelas décadas seguintes, Selûs nunca mais voltou ao mundo dos humanos. Ele se escondeu nas montanhas. Dia após dia, ele praticava a esgrima que o velho lhe ensinou, tentando esquecer as memórias que tinha com os humanos. Sob o olhar chocado de Iris, Daphne ergueu a espada de madeira, desferindo um corte vertical impecável. Sua humana tola. E o olhar, tudo era perfeito. Quando a espada de madeira estava a apenas 1 centímetro da cabeça de Eric, Daphne parou de repente. No instante seguinte, ela desabou. Todos ficaram pasmos. O que tinha acontecido? Apenas a própria Daphne sabia. Sua estamina era de apenas 10. Aquele golpe a esgotou por completo. A voz de Iris tremia. Capitão, o que eu acabei de ver foi real. Você já viu uma criança de 5 anos ter uma postura de espada tão perfeita? Ele não conseguia acreditar. Alguém que nunca tinha pegado numa espada. Uma criança naturalmente fraca. Seus movimentos eram mais perfeitos que os dele, que treinou duro por 3 anos. Será que isso é por causa da linhagem? Ele reprimiu a mágoa em seu coração e mandou que levassem a Daphne de volta. Ele segurou firme a espada em sua mão. A partir de hoje, comandante, me treine pessoalmente. Eu não posso ser superado por aquela pirralha. Depois de dormir por meio-dia, Daphne finalmente se recuperou. Diante de toda a preocupação das criadas, ela já estava acostumada com isso. Ela também não esperava que desmaiaria de cansaço só por balançar a espada uma vez. Quando era um dragão, nunca soube o que era sentir cansaço. O comandante dos cavaleiros Lloyd veio solicitar uma audiência. Daphne pensou um pouco. Apesar de não gostar daquele comandante, ele era, no mínimo, uma das pessoas mais fortes daqui. Era melhor vê-lo então. Lloyd foi direto ao ponto. Senhorita, você já aprendeu esgrima antes? Daphne balançou a cabeça. Pelo menos, este corpo nunca aprendeu. Lloyd ficou extremamente chocado. Será que é realmente um talento natural? Ele rapidamente perguntou a Daphne se ela tinha a intenção de aprender esgrima. Daphne deu de ombros. Claro que eu quero, mas você viu como meu corpo é fraco. Eu desmaiei só de comandar a espada uma vez. A propósito, você sabe como posso melhorar minha estamina? É muito simples. Basta continuar correndo. É sério.
mas a expressão de Lloyd mudou de repente. Mesmo assim, pode ser perigoso para o seu corpo. Você já possui um talento belo como uma flor, mas o vaso que o sustenta está rachado. Por enquanto, a prioridade é manter sua condição atual. Os olhos de Lloyd mostravam pena. Que pena, você poderia ter herdado o legado do Duque. Depois que Lloyd foi embora, Daphne apertou as cobertas com força. A raiva fervia dentro dela, dizendo que eu deveria herdar o legado daquele desgraçado. Como ousa me comparar com ele? Você acha que eu me esforcei tanto, só para seguir os passos dele? Eu vou superá-lo, mesmo que este corpo entre em colapso. Logo, Daphne começou a correr. No começo, ela desmaiava depois de correr só meia volta. E agora, ela consegue aguentar correr 3 voltas seguidas. Meio mês se passou. Seus pontos de estamina finalmente subiram para 30. E sua força aumentou de 1 para 4. Daphne estava muito satisfeita. Foi muito mais fácil do que ela imaginava. Nesse ritmo, logo poderei me vingar. A poção que o Ted fez para mim também ajudou muito. Lloyd via todo o esforço de Daphne, e sua impressão sobre ela melhorou muito. Senhorita, você já está correndo há 2 semanas. Desde que a senhorita começou a treinar. O moral da Ordem dos Cavaleiros também aumentou bastante. Estou feliz e grato por isso. Daphne não entendeu o que isso tinha a ver com ele. Senhorita, mesmo com seu corpo fraco, a senhorita insiste em treinar. Todos os cavaleiros se sentiram inspirados. Até o clima dos treinos melhorou muito. Foi só então que Daphne percebeu. Comparado a quando ela chegou aqui, o número de pessoas treinando aqui de manhã realmente aumentou. Senhorita, você quer se tornar mais forte? Ao ouvir a pergunta de Lloyd, Daphne parou. É claro, porque mais eu estaria fazendo isso? Lloyd observou a expressão indomável da garota. Poucas pessoas sabiam que a senhorita era amaldiçoada. Até o jovem mestre Ares pensava que ela tinha uma doença incurável. No futuro, ela continuará a suportar essa dor e injustiça. Lloyd se ajoelhou e olhou diretamente nos olhos de Daphne. Senhorita, por favor, não desista. Me desculpe a grosseria, mas eu realmente torço para que você o vença. Como você é irritante. O rosto de Daphne transbordava confiança. Eu já disse que vou ficar mais forte. Eu sou um ser grandioso, que não sabe o que é desistir. Mas ele desistiu logo em seguida. Na sua 16ª volta, ele desabou de exaustão mais uma vez. Nesse instante, uma espada de madeira foi jogada na sua frente. Era Iris. Já desistiu tão rápido? Levante-se e lute comigo. Nossa última luta ficou inacabada. Desta vez vamos lutar pra valer. Daphne recusou na hora. Não está vendo que eu estou exausto? Me desafiar sabendo que estou sem energia. Não tenho forças para lidar com você agora. Vá embora, mas Iris não se moveu. Você não está se sentindo melhor. Só um pouco. Ainda não atingi meu objetivo. Daphne apontou para Lloyd ao seu lado. Se quer um duelo, por que não luta com ele? Mas Iris só queria ele. Não, você tem que lutar comigo. Nem que seja só para me ajudar no treino. Eu não quero, será que você não entende? Iris entrou em desespero. No pânico, ela finalmente disse a verdade. Eu só queria ver a sua postura com a espada. Daphne congelou por um instante. Então, um sorriso travesso surgiu em seu rosto. Por que não disse antes? Se queria aprender, era só ter me pedido para te ensinar. Para que inventar uma desculpa para duelar? Ela piscou. Anda, me chame de professora para eu ouvir. Iris ficou vermelha na hora, mas continuou teimando. Nem sonhando. O que você teria para me ensinar? Então pode continuar treinando com essa sua postura horrível. Se não corrigir isso agora, vai se arrepender pelo resto da vida. Após uma longa luta interna, o desejo pela perfeição finalmente venceu seu orgulho. Iris sussurrou 2 palavras. Professora. Daphne fingiu que não ouviu. Iris finalmente tomou coragem. Professora, por favor, me ensine. Daphne caiu na gargalhada. Devia ter falado isso antes. É claro que um adulto deve ensinar uma criança direito. No entanto, sob a orientação de Daphne, o treinamento não correu nada bem. Os movimentos de Iris continuavam incorretos. Daphne ficou sem palavras. Você é burra, não consegue aprender nem isso. A pedido insistente de Iris, Daphne deu uma demonstração para ele pessoalmente. Vendo sua postura perfeita ao manejar a espada, os olhos de Iris se encheram de admiração. Esse tipo de talento avassalador e insuperável provavelmente só pode ser explicado por sua linhagem. Ele decidiu treinar duro, para um dia superar a Daphne. Mas uma tosse violenta o interrompeu.
Ele viu Daphne cuspir muito sangue de repente. Assustado, Íris correu para chamar um médico. Ela estava bem porque cuspiu sangue de novo. Nesse momento, Daphne se lembrou de repente do aviso do médico elfo, Ted. A poção para aumentar o vigor poderia ter alguns efeitos colaterais, como por exemplo, sentir o estômago inchado. Daphne ficou com tanta raiva que sua visão escureceu, inchado a ponto de cuspir sangue. Aquele elfo idiota. Daphne só acordou na manhã seguinte. Ela já estava se acostumando a desmaiar e acordar. Ela queria acertar as contas com aquele elfo idiota imediatamente. Mas de repente sentiu seu corpo estranhamente leve. Ela rapidamente se examinou e descobriu que seu vigor tinha aumentado para 50. Parece que o que aquele cara disse era verdade. Então vou poupar a vida dele por enquanto. A confiança de Daphne aumentou muito, pronta para ir ao campo de treinamento e mostrar suas habilidades. Mas para sua surpresa foi parada pelos cavaleiros. Senhorita, a senhorita cuspiu sangue e desmaiou ontem. Você não pode mais treinar desse jeito. A expressão de Daphne se tornou fria. Como vocês ousam me impedir? Os cavaleiros tentavam convencê-la com toda a sinceridade. Estamos preocupados com a segurança da senhorita. Se a senhorita insiste em treinar, terá que nos matar primeiro. Inesperadamente, Daphne não teve a menor cerimônia com eles. Ela sacou uma espada de verdade para intimidá-los. Nesse momento, uma voz masculina e arrogante interrompeu o confronto. Então você pretende desobedecer às ordens do senhor Conde? Era o filho mais novo do Conde que estava indo caçar. Ele precisava de homens da Ordem dos Cavaleiros. Mas Lloyd não concordou. A caçada do filho do Conde não é nenhum assunto urgente. O Duque deu uma ordem. A Ordem dos Cavaleiros não deve ser mobilizada por motivos pessoais. Além disso, o vice-comandante e eu estamos ajudando no treinamento do jovem mestre Ares. O homem exibiu um sorriso zombeteiro. O nosso jovem mestre é o herdeiro de uma linhagem nobre. Você não vai, por causa de um bastardo, irritar o senhor Conde, não é? Ao ouvir isso, Lloyd suprimiu sua raiva. Daphne balançou a cabeça, pensando em como os humanos são tão insignificantes e patéticos. Eles se oprimem por causa de status e posição social. Ela não pretendia se envolver nisso. Mas então notou Ares, escondido atrás de um pilar. Enquanto isso, o homem arrogante continuava a provocá-los sem parar, humilhando abertamente a origem plebeia de Íris. Você ainda não entendeu a situação. Assim que o Duque Lloyd renunciar, aqueles jovens mestres arrogantes e as jovens damas serão todos expulsos. Até o único herdeiro está prestes a morrer. É melhor você procurar outra saída logo. Já terminou. A aparição repentina de Daphne assustou o homem. Senhorita, o que faz aqui? Vim te mandar para a morte, é claro. Já disse suas últimas palavras. Suas palavras frias deixaram o homem em pânico. Íris segurava as lágrimas. Mas no instante seguinte, as palavras de Daphne afastaram toda a sua tristeza. Íris é uma filha da família Gion. Mesmo que não tenhamos laços de sangue, ela é reconhecida pela família Gion. Daphne avisou o homem com um tom sombrio. Se ainda quiser negar, então continue falando. Eu mesma vou arranjar um encontro seu com o Duque. Isso apavorou o homem completamente. Ele implorou por perdão sem parar, mas Daphne não pretendia deixá-los escapar. Mas agora eu estou de muito mau humor. Se um simples pedido de desculpas fosse o bastante para ser perdoado, qual seria o sentido da punição existir? Ela apontou para o chão. Com um olhar feroz, vou enterrar a cabeça de vocês na terra. Uma cena bizarra surgiu no campo de treinamento. Viam-se várias pessoas com a bunda para o céu e a cabeça fincada no chão, recebendo obedientemente a punição da senhorita duquesa. O velho Ed silenciosamente deu um joinha para Daphne, mas em seu coração, Daphne apenas sentia que as disputas de hierarquia entre os humanos eram bem ridículas. Mas se alguém ousasse oprimir os fracos na sua frente, ele jamais ficaria de braços cruzados. Nesse momento, Ares apareceu com um buquê de flores. De rosto corado, ele entregou as flores para Daphne. Por favor, aceite. Mas ele fez questão de dizer, sem jeito, que não era um agradecimento. Era só para comemorar a sua recuperação. Na verdade, Ares não se envergonhava de sua condição de filho adotivo. Ela sempre dizia que ele era o filho que mais a orgulhava. Ele também sempre prezou muito por ser Ares. Mas a maldade do mundo às vezes o fazia duvidar de seu próprio valor. E hoje, o reconhecimento de Daphne, sem hesitar, o deixou mais feliz do que ele imaginava. Ele olhou para Daphne com gratidão. Obrigado. E também não faça mais aquelas loucuras. Ao ouvir isso, Daphne quase explodiu de raiva.
Ele pensou por engano que eu cuspi sangue por causa dele. Daphne estendeu a mão e aceitou as flores. Por essa vez, vou aceitar suas desculpas. Ele pegou uma flor, devolveu para Iris e disse: ouça bem, quando uma pessoa comete um erro, não importa quem seja, deve se desculpar imediatamente, superar a vergonha ao admitir o erro, a dignidade ao pedir desculpas, e a determinação de não cometer o mesmo erro de novo. Todas essas coisas juntas formam o orgulho de uma pessoa. Essa é a verdadeira base do seu ser. Não jogue isso fora por causa de um orgulho mesquinho. Iris pegou a flor. Você tem razão, mas sempre que ouço você me dando sermão, eu sinto um arrepio estranho. O olhar de Daphne perdeu o brilho no mesmo instante. Nos tempos em que ele era chamado de dragão da calamidade, todos os seres vivos o rejeitavam instintivamente. Não importava o que ele dissesse. Tudo que recebia em troca era reprovação. Pelo visto, dizer essas coisas realmente não tem sentido, mas eu entendi agora. Me desculpe, por minha causa. Eu te coloquei numa situação difícil. Sinto muito. Vou prestar mais atenção da próxima vez. Daphne arregalou os olhos em surpresa. Foi a primeira vez que alguém aceitou o que ele disse. Vendo que a relação dos dois ficou mais harmoniosa, Lloyd e os cavaleiros também se sentiram aliviados. A senhorita realmente não é mais a mesma. Em um piscar de olhos. Outro mês se passou, após um treinamento constante. A resistência de Daphne aumentou para 70. A força também aumentou para 10. Já posso treinar em combate real. Desde a última vez. Daphne tem treinado. Embora aquele moleque não pare de tagarelar. Até que é bem divertido. Isso é o que chamam de ressonância. Senhora Daphne, a senhora não quer tentar criar uma ressonância com o espírito também? O pobre espírito está tremendo todo agora. Acontece que por causa dos efeitos colaterais da poção, Daphne estava punindo Ted, fazendo-o plantar bananeira. Ted gritava que era injusto. Eu já expliquei para a senhora que tinha efeitos colaterais. Foi você mesma que não se importou. Vendo que os efeitos da poção eram bons, Daphne pretendia fazer vista grossa. Mas esse cara ignorou o chamado dela 3 vezes seguidas. Isso já é demais. Parece que é melhor eu aprender magia de invocação primeiro. Senão você vai continuar me ignorando, e isso é imperdoável. Que injustiça, eu estava realmente ocupado. Apenas Ted chorava, sentindo-se injustiçado. Você só sabe lutar e matar o dia inteiro. É muita selvageria. Ao ouvir isso, Daphne o fuzilou com um olhar. Ted gela. Você ouviu errado. Não fui eu que disse isso agora. Foi o outro elfo caído que vive dentro de mim. Daphne fica sem palavras. O tom dela muda completamente. Que tal eu cortar metade da sua fonte da vida? Como castigo. Ted começa a suar frio na mesma hora. A fonte da vida para um elfo é como o coração. Ajuda o elfo a se tornar um com a natureza. Uma vez cortada, ele é rejeitado pela natureza, tornando-se um ser impotente. Ele imediatamente abraça a perna de Daphne e implora chorando. Minha senhora, poupe minha vida. Pode me punir como quiser. Mas por favor, não toque na minha fonte da vida. Então me entregue os cristais mágicos que te dão poder. Aumentar o poder mágico treinando é lento demais. Quero testar usando seu poder. Para começar, me traga 100 deles. Ted não teve escolha a não ser se curvar ao poder tirânico dela. Em seguida, como se exibisse um tesouro, ele pega uma nova poção. É uma que acabei de criar para quebrar a sua maldição. Uma poção para restaurar seu poder original. Os olhos de Daphne brilham. Nada mal. Obrigado pelo elogio, minha senhora. Mas o efeito dura bem pouco tempo. Mais ou menos 10 segundos. Daphne fica em silêncio por um instante. Ela aponta para o chão. Pode começar a se explicar. Sim, mestre. A filha do duque de apenas 5 anos. Apareceu sozinha no meio do nada. E foi direto para a cena de um assalto à mão armada. Isso surpreendeu bastante o ladrão. Ei, garotinha, o titio vai te vender para um lugar bem divertido. Acontece que um pouco antes disso, para aumentar rapidamente seu poder mágico, Daphne, sob a orientação do elfo Ted, chegou às montanhas em Shira, na fronteira do ducado. Este também é o lugar onde os elfos vivem. Daphne sentia a densa aura dos elfos e se preparava para seu treinamento mágico. Ela mandou Ted ficar de guarda por perto. Se meu estado de espírito for perturbado, eu posso perder o controle e enlouquecer. Ted concordou da boca para fora, mas por dentro não pôde deixar de resmungar. Não basta ter que vigiar um dragão treinando sua magia. Ainda tenho que ser guarda-costas nas horas vagas. Se alguém me visse, com certeza pensaria que eu enlouqueci.
Ele realmente não conseguia entender, mesmo que fosse para experimentar a vida humana. Porque essa mestra escolheria este corpo amaldiçoado para possuir uma garotinha que não sabe nada sobre sua família. De jeito nenhum isso parece voluntário. Ted só conseguia pensar em como era azarado. Como fui me meter com um dragão tão maluco? Até o anoitecer, Daphne finalmente abriu seus olhos. Seu poder mágico subiu de 1 para 8. O efeito foi muito bom. Quando os dois se preparavam para partir, de repente um grito desesperado ecoou de longe. Socorro! Daphne parou de repente. Ela olhou na direção da voz, mas Ted insistiu para que fossem embora. Não vamos nos meter nisso. Vamos voltar logo. Daphne franziu a testa, insatisfeita. Vocês elfos são tão egoístas. Eu vou salvá-los. Mas aqueles humanos não têm nada a ver com você. O olhar de Daphne era determinado. Porque essa é a minha grande missão. Neste mundo, tudo está interligado por causa e efeito. Toda causa tem uma consequência. Mas para que lado a balança da causa e efeito pende? Geralmente depende do ponto de vista. Por exemplo, o dragão dourado, que é um fragmento de um deus. Mesmo que ele libere seu sopro por um capricho e tire incontáveis vidas, a causa e o efeito ainda penderão a seu favor, justificando tudo como um ato de bondade. Enquanto isso, como a própria calamidade. O dragão negro Seluz, apenas por sua natureza ser maligna, sofre com todos os mal-entendidos, as acusações e a fúria. Mesmo assim, a calamidade ainda fez sua própria escolha. Quando Daphne chegou sozinha ao local do conflito, viu um bando de ladrões saqueando uma caravana. Os ladrões viram aquela garotinha sozinha e bem vestida, e planejavam sequestrá-la para vender. Mas Daphne analisou a cena com calma, contando o número de pessoas. Um dos guardas da caravana lutava com todas as forças contra o líder dos ladrões, e gritou para Daphne: "Criança, fuja, eu seguro eles." Mas em um piscar de olhos ele foi derrubado. Daphne caminhou diretamente em direção aos ladrões. Ela pegou a poção de 10 segundos de efeito criada por Ted, e a bebeu de uma só vez. Humanos insignificantes matando uns aos outros, para terem uma morte insignificante. Mas diante de mim, o grande Ceros. Eu não posso simplesmente ignorar isso. As pessoas da caravana assistiam boquiabertas. Aquela garotinha que apareceu de repente, em menos de 10 segundos, derrotou 13 ladrões. E ainda por cima com uma espada de madeira. Embora o jeito daquela criança e seu tom de voz parecessem grosseiros, seus movimentos não tinham uma única falha. Olhando para seus cabelos dourados e sua força inacreditável, o mestre da guilda se aproxima da garota e fala hesitante: "Com licença." A senhora é Daphne Agion. Daphne o encara com impaciência. "Quem é você? Como é que você me conhece?" O mestre da guilda se emociona até as lágrimas. Ele segura a mão dela com força. "Eu sou Eddard, o mestre da guilda do Cálice Dourado. É uma honra conhecê-la, senhora Daphne. Muito obrigado por ter nos salvado. Nós só sobrevivemos por sua causa." "É verdade, se não fosse pela senhora Daphne, nós já estaríamos mortos." "Obrigado por nos salvar, senhora Daphne." Os agradecimentos dos membros da guilda ecoavam um após o outro. "Vocês estão me agradecendo." O mestre chorava de emoção. "Sim, a quem mais poderíamos agradecer? Nós jamais esqueceremos essa gentileza. Nas centenas de anos que ele viveu como Ceros. Mesmo quando salvou todos os humanos de um tsunami, ele nunca ouviu um único obrigado. Mas desde que possuiu este corpo, esta já é a segunda vez. Será que é porque fui forçado a possuir um corpo humano?" A reação das pessoas também mudou por causa disso. Se eu continuar vivendo como Daphne, será que vou conseguir escapar da maldição da calamidade? Viver uma vida comum. O destino kármico que o atormentou por centenas de anos foi quebrado com uma facilidade impressionante. Ele abriu um sorriso de deboche para si mesmo. Nesse momento Ted se aproximou e sussurrou: "Senhor, sei que estou estragando o clima, mas acho que você não tem tempo para ficar emocionado agora." "Como assim? Aquele remédio que o senhor tomou?" "Na verdade, é um tipo de estimulante. Quando o efeito passar." Antes que ele terminasse de falar, Daphne de repente cuspiu uma golfada de sangue no escritório do Duque. Estava relatando ao Duque sobre o assalto à caravana. A guilda do Santo Graal Dourado recebeu ordens para transportar em segredo a relíquia sagrada da mansão do Duque. Mas eles sofreram uma emboscada. Claramente a informação vazou. Apenas o mestre e o vice-mestre da guilda sabiam dos detalhes. O mestre da guilda parecia não saber de nada sobre o assunto.
O Duque decidiu interrogar pessoalmente aquele vice-mestre. Pauline hesitou com um tom de incredulidade. Segundo o mestre da guilda, quando foram atacados, foi a senhorita Daphne que, com uma espada de madeira, repeliu todos os bandidos. O Duque ergueu os olhos. Seu olhar estava cheio de desconfiança. Mas Pauline havia confirmado a história com os outros membros da guilda. É verdade. Por que salvá-los? O Duque murmurou para si mesmo, confuso. Ele ordenou que Pauline continuasse a investigar os bandidos a fundo. Então, ele mesmo pegou a caixa com a relíquia sagrada e saiu do escritório. Enquanto isso, Daphne caiu em um sonho conturbado. Ele ainda era aquele dragão temível. Um dia, ele viu um vilarejo ser consumido pelas chamas. Tentou usar a água de um lago próximo para apagar o fogo, mas foi inútil. Ele não ousou usar sua magia de gelo, com medo de ferir os humanos sem querer. Ele só podia sobrevoar o vilarejo em círculos, gritando sem parar com sua magia de amplificação. Humanos, saiam das casas agora. Eu vou protegê-los com minha magia. Mas no fim, ninguém quis sair. Ele olhou para o vilarejo em ruínas e para os corpos abraçados dentro das casas. De repente, ele percebeu, mais do que as chamas sufocantes que devoravam as casas, o que os humanos mais temiam era ele mesmo, a catástrofe maior que estava do lado de fora. Aquelas pessoas poderiam ter sobrevivido. Todas morreram por medo de mim. O desespero do sonho o invadiu como uma maré. Eu não consigo salvar ninguém. Eu sou a própria calamidade. A cena muda de repente. Ele se tornou Daphne novamente. Os comerciantes que escaparam com vida a cercaram, emocionados. Todos nós sobrevivemos graças à Senhora Daphne. Nós nunca esqueceremos essa sua bondade. As palavras de gratidão eram tão sinceras, em um nítido contraste com o destino que ele esperou por centenas de anos. Ele estava prestes a dizer algo, quando acordou do sonho em um sobressalto. Ele não distinguia o sonho da realidade. Mas talvez as correntes do karma tenham se quebrado. Daphne se sentou e se surpreendeu ao ver o Duque sentado ao lado da cama. Você acordou, o humor de Daphne azedou na hora. Se tem algo a dizer, diga logo. Se não, suma daqui. O Duque encarou o rosto dela e perguntou de repente. Eu sempre estive curioso. Por que o seu tom de voz, de repente, ficou tão estranho? Daphne revirou os olhos, sem vontade de responder. O Duque desviou o olhar. Deixa pra lá. Apenas me responda 2 perguntas. E então eu irei embora. Daphne respondeu com sarcasmo. Sua filha quase morreu, e ao acordar, não recebe nenhuma palavra de preocupação. Que interessante. O Duque disse sem mudar de expressão. Você diz que não. Me reconhece como seu pai. Vou tratá-la como um indivíduo independente. E não como minha filha. Se não gostar, volte a ser minha filha. Daphne sentiu nojo ao ouvir aquilo. Quem quer ser sua filha? Primeira pergunta. Você sabia que a guilda estava transportando a relíquia sagrada da família? Daphne o olhou confusa. A relíquia sagrada de cada família. É um presente dos dragões passado de geração em geração. Se quiser vê-la, eu posso te mostrar. Não tenho interesse. Segunda. Por que você salvou aqueles mercadores? Porque eles estavam sendo maltratados por gente ruim. Então eu os salvei. A atitude de Daphne, como se fosse óbvio, deixou o Duque muito confuso. Você precisa explicar com mais detalhes. Senão, os investigadores da casa do Duque vão te dar problemas. Daphne, impaciente. Não é óbvio que os fortes protegem os fracos? Óbvio. O Duque ponderou sobre aquelas palavras. Mas há alguns meses, uma criada, apenas por pisar na sombra dele, foi demitida. E porque a comida estava fria, ela sacou a espada para ameaçar o chefe. Aquela senhorita fria e impiedosa. E esta garota na minha frente que diz que os fortes devem proteger os fracos. São realmente a mesma pessoa. Será que morrer e reviver realmente muda tanto uma pessoa? Mas a maldição dela ainda existe. E seu corpo não tem nada de anormal. Acabaram as perguntas. Agora suma, eu quero descansar. O Duque a advertiu. Se estiver planejando algo, é melhor parar por aqui. Já estou farto de suas maldades do passado. Agradeço o seu conselho. O Duque entregou a ela uma caixa com a relíquia sagrada. Esta é a lanterna do leão branco. Acendê-la durante o sono ajuda a recuperar as forças. Mesmo que não queira, é melhor aceitar. Foi você mesma quem conquistou isso. Dito isso, o Duque foi embora. Daphne olhava para a relíquia em suas mãos. E não pôde deixar de resmungar. Me entregar algo com uma atitude dessas. Os humanos são mesmo difíceis de entender.
Uma garotinha de 5 anos, usando apenas uma espada de madeira, derrubou mais de 10 bandidos em um instante. Esta chocante se espalhou rapidamente por todos os círculos sociais da nobreza. Num cassino clandestino, onde nobres trocam informações secretas, homens e mulheres em trajes luxuosos discutiam em voz baixa sobre o roubo da relíquia sagrada da família ducal. O duque descobriu o mandante. Ainda não. Por mais que os torturem, não conseguem fazer aquele bando de ladrões falar. É incrível que não haja nenhuma pista sobre a pessoa por trás de tudo. Mas o que chama mais atenção do que a identidade dos ladrões é aquela garotinha que derrotou o bando. E como testemunha ocular, o mestre da guilda do cálice dourado, Eddard. Naturalmente ele virou o alvo dos nobres. Eddard se faz de misterioso. A minha história custa caro. Um homem de cabelo comprido e com uma capa se aproximou em silêncio, enchendo um copo de vinho para ele. Este é um vinho da graça divina de 30 anos. O senhor poderia continuar a história. Eddard logo se soltou e começou a falar. A caravana viajou até a fronteira do território do duque, sem nenhum incidente. Afinal, a escolta era a elite do bando de mercenários Auliol. Todos eles eram praticamente mestres espadachins, capazes até de servir como guarda de um príncipe. Mas com uma formação daquelas, não foram páreo para os bandidos. Justo quando eu pensei que ia morrer, uma criança apareceu de repente e derrubou todos os bandidos, usando apenas uma pequena espada de madeira. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu nunca acreditaria. E aquela criança era a senhorita Daphne, filha do Duque Aguin. Eddard ficou preocupado na mesma hora. Mas assim que ele acabou com os bandidos, ele cuspiu sangue e desmaiou. O médico elfo que nos acompanhava disse que foi por excesso de esforço. Os nobres ficaram maravilhados. Parece que aquela senhorita mimada realmente mudou. O homem de cabelo comprido ouviu aquilo. Um sorriso misterioso se formou em seus lábios. Ele saiu em silêncio. Ele tirou sua capa. Seus olhos vermelhos sangue brilharam. Como esperado, você nunca decepciona, Lord Selus. Alguns dias depois, a criada invadiu o quarto toda animada. Senhorita, olha o que eu trouxe para você. Mas encontrou Daphne caída no chão, completamente rígida. Primeiro me ajude a levantar. Desde a última vez que derrotei os bandidos. Não sei se foi um efeito colateral da droga ou outro motivo. Daphne ficou com o corpo todo dolorido. E ficou de cama por 3 dias inteiros. Mesmo assim, ela se recuperou mais rápido do que o esperado. Ela olhou para a relíquia sagrada ao lado da cama, a lanterna do leão branco. Embora não quisesse admitir, aquela coisa parecia ser realmente poderosa. Com certeza tem algo de estranho. É melhor tomar cuidado. A criada entregou um envelope. Senhorita, é um convite para o grande baile do Marquês Fim. É o primeiro que a senhorita recebe em 6 meses. Daphne não entendeu por que 6 meses. A senhorita não se lembra. 6 meses atrás, na festa do chá na casa do Conde Adele, a senhorita causou a maior confusão. Bateu em mais de 10 crianças de uma só vez. A senhorita até quebrou o nariz do jovem mestre Adele. Daphne suspirou resignada. Eu sei, pode guardar. Aquele Ted sumiu de novo com a desculpa de estar fazendo poções. Não consigo falar com ele há vários dias. Com um progresso tão lento. Quando vou ficar forte o bastante para me vingar? Inquieta, Daphne foi novamente para o campo de treinamento. Ela estava se preparando para treinar sua magia. De repente, ele viu algo brilhante no chão. Era uma pedra mágica. Vendo que não havia ninguém por perto, ele a pegou, decidido a ficar com ela. Mas ao levantar a cabeça, ele viu outra mais adiante. Que sorte a minha hoje! Todo feliz, ele pegou 3 em seguida. É claro que a sorte de alguém tão grandioso como eu também é ótima. Mas para sua surpresa, ao levantar a cabeça, viu uma pessoa agachada ao seu lado. Daphne reagiu rápido e acertou um soco no rosto da pessoa. Quem é você? Me atraiu até aqui de propósito. Por isso o caminho levava para um lugar tão isolado. A garota que levou o soco fez uma careta de dor. Eu sei que foi errado eu aparecer assim do nada. Mas você não podia me bater. Daphne a encarou desconfiada. Quem é você afinal? O que está fazendo aqui? A garota ficou sem reação. Seu olhar se apagou. É verdade, eu não saí do meu quarto esse tempo todo. Você provavelmente não se lembra de mim. Ela baixou a cabeça. Sua voz foi ficando cada vez mais baixa. Então ela tomou coragem e gritou, eu sou sua irmã. Daphne encarou o rosto magoado da garota. Você está dizendo que é minha irmã. Não me diga que esqueceu até o meu nome.
Meu nome é Bípera. Enquanto falava, ele de repente se perdeu em seu próprio mundo. A gente não se vê há muito tempo mesmo. Acho que está cada vez mais difícil me comunicar. Afinal, ninguém gosta de mim. Às vezes eu até penso que talvez fosse melhor ser esquecido sozinho no meu quarto. De repente ele voltou a si e olhou para Daphne com urgência. Mas eu preciso te pedir uma coisa. Você pode me apresentar ao seu médico elfo? Bípera já estava preparado para ser rejeitado. Para fazer esse pedido, ele passou a noite toda ensaiando o que dizer. Claro, eu vou te ajudar a vê-lo. A Daphne concordou tão rápido que acabou fazendo Bípera sentir que aquilo não parecia real. Porque a Daphne de suas memórias era uma verdadeira criança má. Olha a cor do seu cabelo. É igual a mato. É horrível, fico irritada só de olhar para você. Naquela época, a Daphne sempre dava um jeito de humilhá-lo. Como se machucar os outros fosse a coisa mais natural do mundo. Ele olhava para o seu cabelo verde escuro. Sua mãe tinha dito que essa cor era linda, mesmo sendo magoado várias e várias vezes. Bípera ainda seguia o desejo de sua mãe, de cuidar bem da Daphne. Mas toda vez que ela tentava se aproximar, ela só recebia surras e xingamentos ainda piores. Não importava o quão cruel Daphne fosse. Bípera suportava tudo em silêncio. Depois que sua mãe faleceu, ela era apenas uma plebeia sortuda que foi adotada. Ela tinha medo de ser odiada e expulsa. Ela só queria ficar neste lugar onde ainda podia sentir a presença de sua mãe e passar o resto da vida. No fim, ela se trancou no quarto e ficou trancada por meio ano. Por esta única chance de ver o médico elfo. Ela hesitou por um mês inteiro. Ela até se preparou para apanhar e ser xingada. Mas ela não esperava que a Daphne fosse concordar tão facilmente. Daphne olhou para sua expressão atordoada. O que foi? Eu já não concordei. Se não quer ir, esquece. Bípera, por reflexo, cobriu a cabeça. Eu preciso muito. Por favor, não me bata. Na voz de Daphne havia um suspiro quase imperceptível. Não tenha medo. Eu não vou te bater, de agora em diante. Não vou mais bater em ninguém sem motivo. Depois de confirmar várias vezes, Bípera finalmente se acalmou. Acontece que Bípera sempre falhava ao fazer poções. Ele ouviu dizer que os médicos elfos entendem muito de ervas medicinais. Por isso ele queria pedir ajuda. Mas a Daphne não entendeu. Para fazer poções os anões não são mais especialistas. Ao mencionar os anões, Bípera ficou furioso. Acontece que ele pediu ervas medicinais para os anões, mas eles sempre criavam muitas dificuldades. Toda vez o obrigavam a fazer coisas estranhas para conseguir as ervas em troca. Por isso ele duvidava muito da qualidade daquelas ervas. E como ouviu dizer que os elfos não mentem, ele quis procurar um elfo para esclarecer as coisas. Daphne olhou para o garoto à sua frente e teve certeza de uma coisa. Tão jovem e já tentando fazer poções. Isso mostra que ele tem um grande talento. Mas talvez ele mesmo não tenha percebido. Parece que ele já conquistou os anões. Afinal, se os anões não vão com a cara de alguém, o problema é aquele cara, o Ted. Será que ele realmente não mente? Você pode encontrá-lo. Mas eu tenho uma condição. Me dê informações sobre o Duque. O ponto fraco daquele sujeito. A melhor hora para matá-lo e coisas assim. E também tudo sobre mim. Me conte tudo o que você sabe. Bípera ficou um pouco nervoso. Mas pelo menos era bom não ter levado uma surra. Mas tudo bem deixar a Daphne ficar assim. No campo de treinamento, Daphne corria com mais garra do que nunca. As palavras de Bípera ecoavam em sua mente. Os 3 filhos adotados pela casa do Duque. Na verdade, foram todos trazidos pela mãe de Daphne. Depois que a mãe deles morreu, a relação deles com o Duque se tornou distante. O Duque, para cumprir as ordens do imperador. Nos tempos mais ocupados, ele saía de casa 2 vezes por mês. E a ordem que ele recebeu recentemente era para matar o dragão negro da calamidade. A origem da sua morte foi a vontade do imperador. Então por que o imperador queria matá-lo? Daphne parou de correr e olhou para o céu. Ele alguma vez já causou mal a este império, mesmo sendo uma calamidade. Ele sempre ficou na dele. Pelo menos não cometeu nenhum grande erro. Mas por que tinham que provocá-lo? Daphne rangeu os dentes de raiva. Aquele Duque desgraçado. Se ele não tivesse atacado meu olho esquerdo de surpresa, ele não seria páreo para mim. As chamas da vingança se acenderam em seus olhos. Então primeiro eu mato o Duque. E depois acabo com o imperador. Não apenas a mansão do Duque. Eu vou destruir o Palácio Imperial também. Eu vou pisar em todos vocês. 2 meses se passaram num piscar de olhos. Mas Daphne ficava cada vez mais preocupada.
a dona original deste corpo. Foi assassinada por um mago das trevas. Agora a notícia de que ela derrotou os bandidos se espalhou. Aqueles magos das trevas com certeza sabem que ela ainda está viva. E o que a deixou ainda mais chocada foi que o momento em que o imperador ordenou ao duque para atacar Cyrus coincidiu exatamente com a data do assassinato de Daphne. Isso definitivamente não é uma coincidência. Ted também ficou surpreso. Os magos das trevas sempre trataram o Lord Cyrus como um deus. Mas eles com a senhorita Daphne de agora. Eles a atacaram para matar. Isso é contraditório demais. Por acaso você descobriu alguma coisa? Ted não conseguiu esconder sua empolgação. Esse tema de vidas passadas e presentes. Uma trama cheia de amor e ódio. É perfeito para escrever um romance. Calha a boca, certo, senhora. Sua senhora, Daphne, pediu para Ted pensar em um jeito para ajudá-la a entrar na mansão principal do duque, porque a vila onde ela morava estava cercada por muitas barreiras mágicas, mas a mansão principal não tinha proteção alguma. Se ela aparecesse lá, o mago das trevas responsável com certeza atacaria. O número de barreiras aqui era sufocante, mas mesmo que a gente tenha conseguido atrair o assassino, ainda não descobrimos nada. Daphne também sabia. Mesmo que ele capturasse o assassino, a verdade ainda poderia continuar um mistério. Foi quando ele se lembrou de alguém. Aquele que dizia ser capaz de ver o futuro. E que previu que ele se tornaria uma existência inútil. O grande vidente. Ele com certeza sabe de alguma coisa. Investigue o paradeiro do grande vidente. Taidi apontou para si mesmo, com uma cara de quem não acreditava. Você não está me mandando ir, está, meu senhor? Como ousa falar de uma missão tão difícil como se fosse um favor para um vizinho? Tão simples quanto fazer um recado. Se eu tiver que correr por aí coletando informações, vou ter menos tempo para os remédios. E assim, talvez eu não consiga entregar seu remédio na hora certa. Daphne abriu um sorriso malicioso. Não se preocupe. Eu já encontrei um aprendiz para você. Taidi teve um mau pressentimento. Não vai me dizer que é um humano. Acertou em cheio. De agora em diante, você será responsável por ensinar aquela criança a fazer remédios. Taidi recusou na hora. De jeito nenhum, mesmo que eu não chegue nem aos seus pés, meu senhor. Eu também sou um mestre renomado. Como eu poderia aceitar um simples humano como meu aprendiz? Se essa criança for um prodígio, você não vai mais precisar preparar as poções. A atitude de Ted mudou na mesma hora. Na verdade, faz tempo que eu quero um aprendiz. Essa criança que vai se tornar meu discípulo de maior orgulho. Qual é o nome dele? Eu com certeza vou treiná-lo para se tornar o maior alquimista da humanidade. Então, dê o seu melhor. Logo chegou o dia na mansão do Marquês Finn, o dia do baile. Daphne era virada de um lado para o outro por duas criadas, trocando de acessórios e sapatos sem parar. Daphne não aguentou e levou a mão à testa. Não podia ser algo mais simples. Céus, senhorita, o que está dizendo? Hoje a senhorita, com certeza será a mais deslumbrante do baile. Daphne suspirou resignada, mas ela já se sentia exausta. Ouvi dizer que é a primeira aparição pública dele em meio ano. A curiosidade das pessoas sobre ele já deve ter passado. É melhor eu só aparecer por um instante e depois sumir. Enquanto isso, na mansão do Marquês Finn, a marquesa instruía insistentemente sua própria filha, Brisa. Quando a senhorita Daphne chegar, eu vou me aproximar para cumprimentar. Quando ele estiver de bom humor, ofereça a sobremesa. E se ele estiver sempre de mau humor, então é melhor ficar bem longe, em vez de se aproximar para apanhar. É mais seguro manter distância. A marquesa assentiu com satisfação. Apesar dos avisos repetidos, ele ainda estava um pouco apreensivo. Mas esta oportunidade era realmente rara. Ele não podia perdê-la de jeito nenhum. A história da dama da corte que aniquilou os bandidos. Há muito se tornou o assunto do momento nos círculos da nobreza. Todos queriam ver com os próprios olhos a protagonista dos rumores, Daphne. Mas ninguém se atrevia a chegar perto. Afinal, metade dos filhos de nobres da capital já tinha apanhado dela. E Brisa nunca tinha visto essa senhorita. Como Daphne confirmou que viria, o número de convidados para esta noite era exatamente um a mais que o de costume. A marquesa rezava em silêncio. Por favor, que nada de ruim aconteça. O baile mal tinha começado, quando um convidado se aproximou, perguntando quando Daphne chegaria. Por causa da longa viagem, ela vai se atrasar um pouco. Mas se ela respondeu que viria, com certeza virá. Algumas pessoas até cancelaram outros convites, apenas para testemunhar com os próprios olhos
a lendária senhorita de 5 anos que derrotou os bandidos. Mas quem é essa figura? Um homem se aproximou e disse: será que todas as senhoras aqui presentes realmente acreditam nesse boato? Uma criança de 5 anos derrotou bandidos que nem o grupo de mercenários Joel conseguiu enfrentar. Isso não é um exagero do mestre da guilda. Suas palavras causaram uma onda de sussurros. Muitas nobres começaram a hesitar. Ouvi dizer que a senhorita Daphne é fraca e doente. Parece que ela tem uma doença incurável. É verdade. Por isso o Duque a deixa fazer o que quer. Vendo a opinião pública mudar, o homem exibiu um sorriso presunçoso. Uma criança doente de repente derrotar um bando de bandidos. Isso não faz o menor sentido. Recentemente, o Duque Aguin não foi convocado por Sua Majestade, o Imperador. Suspeito que eles queiram criar uma notícia de propósito, só para promover essa senhorita. Uma duquesa o interrompeu de repente. Mas isso é apenas especulação sua. Não há provas. O homem deu um sorriso sinistro e disse: a senhora está certa. Não podemos verificar as habilidades dela. E nesse exato momento, anunciaram em voz alta o nome de Daphne, a dama da corte de Akiven. E Daphne, em um vestido de gala branco, entrou lentamente no grande salão. No mesmo instante, ela se tornou o centro das atenções. Todos cochichavam. Então aquela menina é a Daphne. Ela parece ainda mais frágil do que eu imaginava. As palavras do mestre da guilda devem ter sido um exagero. Mesmo assim, as nobres queriam se aproximar para falar com ela. Apenas a própria Daphne parecia confusa. Porque todo mundo está me encarando. A garota possuída pelo dragão maligno estava em um baile de humanos pela primeira vez. Mas sentiu-se claramente isolada. Todos a observavam de longe. Ninguém se atrevia a chegar perto. Daphne franziu a testa. Parece que a má reputação da dona original deste corpo é bem pior do que eu imaginava. Daphne decidiu tomar a iniciativa para quebrar o gelo. Queria conseguir informações com as crianças da mesma idade. Ela se aproximou de 3 garotinhas que estavam juntas. O que estão fazendo? Mas o sorriso que ela julgava ser amigável parecia aterrorizante aos olhos daquelas crianças. Ao vê-la, elas ficaram pálidas na hora. Daphne ficou um pouco confusa. Será que elas estão doentes? Nesse momento, Brisa foi a primeira a reagir, fazendo uma reverência às pressas. Por favor, não fique brava. Senhorita Daphne. Meu nome é Brisa Finn. Nós só ficamos surpresos demais. Não esperávamos que a senhorita viesse nos cumprimentar pessoalmente. Por isso não conseguimos responder a tempo. Desculpe. Ela se virou e fez um sinal para as 2 garotas que estavam atrás. As meninas, tremendo, também se desculparam. É natural sentir nervosismo e admiração ao conhecê-la. A senhorita poderia nos perdoar desta vez. As meninas reagiram na mesma hora, implorando sem parar pelo perdão de Daphne. Mas essa justificativa tão cuidadosa soou completamente diferente para Daphne. Está dizendo que por eu ser uma existência grandiosa, vocês sentem medo e se curvam diante de mim. Brisa obviamente não esperava que ela entendesse dessa forma. Mas para não a irritar, ela concordou, assentindo várias vezes. Porque a senhorita é a grande Daphne. Isso é mais do que natural. Ela, muito solícita, convidou Daphne para se sentar. As 2 garotas também lhe trouxeram lanches e bebidas. Se precisar de mais alguma coisa, é só pedir. Daphne ficou bastante satisfeita com o tratamento. Quando eu voltar, vou me gabar muito disso. Essa garotinha de cabelo rosa é bem espertinha. Posso fazer dela minha subordinada direta. De repente um garoto empurrou Brisa com tudo. Sai da frente, sua estorvo. Ele foi todo marrento para a frente de Daphne, ameaçando Daphne Acheon. Desde o dia em que você quebrou o meu nariz, eu esperei por este dia. Hoje eu vou me vingar de você. Vou te mostrar o que é uma luta de verdade. Daphne olhou para ele com indiferença. Quem é esse? Será que é algum coitado que a minha versão anterior arrumou? Ela olhou para Brisa, que foi derrubada ao lado. Ela franziu a testa levemente. Para onde você tá olhando? Nem pense em me atacar de surpresa como da última vez. Ouvi dizer que você também treina esgrima. Então vamos ter um duelo justo. Ele jogou uma espada de madeira aos pés de Daphne, enquanto continuava a provocá-la em voz alta. Uma vilã e mentirosa como você não deve nem fazer ideia do que é honra. Nesse momento, em um canto escondido do 2º andar, o Duque Brown observava aquela farsa em silêncio, com um sorriso frio no canto da boca. Recentemente, o Duque Acheon não tem sido convocado pelo Imperador. Ele deve estar desesperado. Por isso está usando a própria filha para se promover, criando boatos falsos para chamar a atenção.
Basta uma pequena provocação. Com o temperamento explosivo daquela senhorita, com certeza ele cairá na armadilha. Como um cavaleiro aprendiz novato, poderá desmascará-lo em público. Todas as suas lendas heroicas se tornarão um completo escândalo. Clusagion. A culpa é sua por procurar confusão. Mark apontou a espada para Daphne. Se você pedir desculpas agora, eu te deixo em paz por enquanto. Senão vou te ensinar uma lição. Daphne finalmente se levantou devagar. É óbvio que vou te derrubar com um só golpe. Você não se importa nem com a sua própria honra. Que imbecil! Essas palavras atingiram em cheio o orgulho de Mark. Ele explodiu de raiva na mesma hora. Eu sou um cavaleiro aprendiz. Pegue sua espada. Vou te mostrar a minha força. Para lutar com alguém como você, eu nem preciso de espada. Mark deu um grande grito e avançou contra Daphne com a espada em punho. Então, Daphne sacou um lenço. No momento do ataque, ela o envolveu com um movimento leve e conseguiu prender a lâmina com firmeza. Mark arregalou os olhos em choque. Daphne aproveitou e arrancou a espada de madeira. Com a outra mão, ela o agarrou pelo colarinho e sussurrou em seu ouvido: quer chegar perto de mim? Você está 100 anos adiantado. Seu moleque. No instante seguinte, Mark foi ao chão com força. Caído no chão, ele não conseguia acreditar em impossível. Daphne olhou para ele com nojo. Você empurrou uma garotinha. A cena deixou todos os convidados de queixo caído. A senhorita Daphne, com apenas um golpe, derrotou o espadachim Brown. A expressão do Duque se tornou sombria. Será que os rumores são verdadeiros? Daphne se aproximou de Brisa. Você se machucou. Brisa se ajeitou e segurou a mão dela com cuidado. Eu estou bem. Suas bochechas coraram. Será que a A senhorita Daphne lutou por mim. Ela parece tão gentil e bondosa. Nem um pouco assustadora como dizem os boatos. Mas Daphne suspirou, um pouco cansada. Se estiver bem, vá me buscar um chá e alguns doces. Aquele golpe de agora me deixou meio tonta. Certo, senhorita Daphne. Vendo a multidão que se juntava aos poucos com olhares diversos, Daphne decidiu ir embora por enquanto. Ela foi ao terraço tomar um ar. Ser um dragão popular. Esse corpo fraco também a deixava frustrada. Ela não conseguiu evitar de resmungar. Essa droga de... Quando é que esse corpo vai melhorar? Mas a situação está melhorando aos poucos, não é? Ao ouvir uma voz masculina atrás dela, Daphne virou-se bruscamente e viu um homem de cabelos compridos fazendo-lhe uma reverência elegante. Um sorriso profundo brilhou em seus olhos. Há quanto tempo? Senhorita Daphne. Devo chamá-la de Mestre Seluz. Assim que Daphne viu quem era, ela ficou agitada na hora. Grande sábio, eu estava te procurando por toda parte. O grande sábio deu um sorriso presunçoso. Não imaginei que a mestra sentisse tanto a minha falta. Chega a ser comovente. Infelizmente o que você vê agora é apenas uma projeção minha. Vendo seu sonho de dar uma surra nele e ir por água abaixo, Daphne conteve sua fúria e foi direto ao ponto. Você já sabia de tudo, não é? Que eu acabaria presa neste corpo. O grande sábio coçou o queixo fingindo estar pensativo. Bem, é uma longa história. Mas meu tempo está acabando. Resumindo, foi porque o mestre Seluz preferiu morrer. Por isso ele possuiu este corpo humano. O punho de Daphne se fechou com força. Você não está falando óbvio. Se eu revelasse o mistério agora, não teria graça nenhuma. Mas eu vim para te avisar. Cuidado com aqueles magos negros. Eles agirão em breve. Magos negros. Eles eram humanos que consideravam o desastroso Seluz praticamente um deus. Para usar magia negra, eles queimam a própria força vital para controlar o poder da morte. Por isso seu poder é limitado e eles definham pouco a pouco. Daphne não pareceu se importar. Porque eu deveria ter cuidado com seres tão insignificantes. O grande sábio deu um sorriso misterioso. Pessoas encurraladas são capazes de qualquer coisa. Assim que encontrar seu corpo original, você entenderá a resposta. Daphne não esperava que seu corpo de dragão ainda existia. Antes que ela pudesse perguntar mais, a imagem do grande sábio começou a desaparecer. Por favor, cuide-se, espero que nos encontremos de novo. Daphne tentou ir atrás dele, mas a imagem desapareceu sem deixar rastros. Ele sentiu que foi feito de bobo. A dignidade de um grande e maligno dragão, manipulado por um simples humano. Maldito grande sábio. Eu vou fazer de você o meu alvo principal. Você me paga. Nesse exato momento, o prédio inteiro de repente começou a tremer violentamente. Daphne ainda não tinha entendido a situação, quando sentiu uma forte aura de morte
vindo do salão de baile. Ao se lembrar do aviso do grande sábio, Daphne teve um mau pressentimento. No salão, o desabamento causado pela explosão deixou os convidados em pânico. A marquesa apareceu, correndo desesperada por entre os escombros. Preciso salvar as crianças primeiro. Mas um homem a empurrou brutalmente. Sai da frente, não posso morrer aqui de graça. Ele agarrou um dos criados pelo colarinho. Me tire daqui agora. Encontre uma passagem secreta com pouca gente. De repente, uma pedra atingiu sua nuca. O homem se vira com dor, mas vê Daphne o confrontando furiosamente. Você acha que só a sua vida importa, ignorando os outros para salvar a própria pele. Que todo mundo estava gritando para salvar as crianças primeiro. As palavras deixaram o homem sem reação, com o rosto vermelho de vergonha. Daphne se virou e entregou a garotinha que salvou para a marquesa. Leve esta criança daqui primeiro. Tome cuidado. A marquesa assentiu solenemente e saiu rapidamente levando a criança. Daphne continuou a procurar em meio ao caos, levando as crianças uma por uma para um lugar seguro. A aura da morte continuava a se espalhar. A fonte de tudo isso deve estar em algum lugar. Preciso encontrar a origem antes que tudo desmorone. Nesse momento, Daphne sentiu um cheiro forte e irritante. Em algum momento, um grande incêndio havia começado no local. A fumaça densa se espalhava por toda parte. A situação estava ficando cada vez mais complicada. A garotinha ao seu lado não parava de tossir. Daphne pegou um lenço para que ela cobrisse a boca e o nariz. Crianças humanas são muito frágeis. O menor descuido e elas podem morrer sufocadas pela fumaça. Não posso permitir que morram aqui. Ela gritou para alguns adultos que estavam tentando escapar. Aquela criança ali não está nada bem. Tire ele daqui rápido. O homem reagiu na mesma hora. Pegou a criança e correu para a saída. As chamas ficavam cada vez maiores, mas a determinação de Daphne só aumentava. Ela permaneceu imponente em meio ao fogo. Os fracos devem ser protegidos. Eu sou o grande dragão Selus. Vou tirar todos daqui em segurança. Depois de um esforço incansável, a maioria das pessoas já havia escapado do perigo. Era o homem que tinha acabado de levar a criança para fora. Ele tinha voltado. Senhorita Daphne, a equipe de resgate chegará logo. Você também precisa sair daqui. Venha, vamos sair juntos. Vendo o olhar sincero dele, Daphne lhe deu a aprovação de um dragão. Você foi aprovado. Pode ir, eu ainda preciso voltar para checar mais uma vez. Mas senhorita, você também está ferida. Você não percebeu. O homem ficou muito comovido. Alguém que se sacrifica pelos outros. Uma garota que ignora o risco de morte. Porque ela sofreu tantas críticas antes. Como dono de um jornal. Fosse conhecido por todos. No segundo seguinte ele agarrou a Daphne e correu para fora. Daphne se debatia com todas as suas forças. Ela ainda não tinha encontrado a fonte da aura da morte. Foi nesse exato momento. Das profundezas do incêndio, ouviu-se um fraco pedido de socorro. Daphne se soltou bruscamente dos braços dele. E sem olhar para trás, correu em direção às chamas. Ela procurava com dificuldade em meio ao fogo e à fumaça densa. Eu tenho certeza que ouvi um pedido de socorro por aqui. Finalmente. Ela viu uma silhueta rosa encolhida. Era a Brisa. Daphne correu até lá sem hesitar. Todos já saíram daqui. Por que você ainda está aqui? Ao ver a Daphne, as lágrimas de Brisa brotaram na mesma hora. Me desculpe, minha perna ficou presa debaixo de uma pedra. Não consigo me mover, não tenha medo. Eu consigo levantar esta pedra. Vou contar até 3 e você tira a sua perna. Daphne apoiou as 2 mãos na pedra. Usando toda a sua força, ela finalmente conseguiu erguê-la. Brisa finalmente conseguiu se libertar. Ela percebeu que a mão de Daphne tinha sido cortada pelos destroços. O sangue não parava de escorrer. Seus olhos demonstravam uma profunda tristeza por ela. Daphne limpou a mão na barra do vestido de qualquer jeito. Não temos tempo para nos preocupar com isso agora. Além de você, tem mais alguém aqui. Eu tirei as outras crianças daqui assim que explodiu. Eu só queria voltar para dar mais uma olhada. Mas não esperava ficar presa sob uma pedra. Ao ouvir isso, Daphne a olhou com um pouco de surpresa. Seu olhar expressava aprovação. Nada mal. Você fez muito bem. Como esperado do meu mau agouro. Ela estendeu a mão para a Brisa. A entrada está bloqueada. Vamos procurar outra saída juntas. Nesse exato momento, Daphne sentiu uma forte e sombria aura de morte. Ela encarou fixamente uma mesa não muito longe. Ela se abaixou lentamente, se aproximando. Havia uma caixa escondida debaixo da mesa. Ela pegou a caixa com todo cuidado.
É uma bomba. Brisa ficou em pânico. O que a gente faz agora? Será que dá pra desarmar? Daphne ficou com uma expressão séria. Ela foi feita com magia negra. Não tem como desarmá-la. Sentindo a avassaladora aura de morte que emanava dela. Se isso explodir, toda a mansão do Marquês será reduzida a cinzas. E até as que acabaram de escapar da morte ninguém vai sobreviver. Temos que dar um jeito nisso aqui e agora. A voz de Brisa tremia de medo. Então nós vamos morrer aqui. Quem disse que vamos morrer? Comigo aqui, não há o que temer. De repente Daphne teve uma ideia. A magia de Esseros e a magia negra se originam da energia negativa da morte. Na essência, esses dois poderes são quase idênticos. Se a diferença de energia for controlada, posso absorvê-la e converter em minha própria magia. Isso significa que, para Daphne, esta bomba de magia negra é um verdadeiro banquete. Eu vou detonar esta bomba agora. Fique bem longe. Ao ouvir isso, Brisa ficou completamente paralisada. Daphne apontou para uma passagem bloqueada. A onda de choque da explosão vai limpar os escombros. Aproveite esta chance para escapar. Espere, e quanto a você, senhorita Daphne? Eu preciso impedir que a explosão se espalhe. E além do mais, para mim, isto pode ser uma chance de aumentar meu poder mágico. O tom de Daphne era firme. Seus olhos brilhavam com determinação. Ela apressou Brisa impacientemente para que se preparasse para sair, ignorando as tentativas de impedi-la. Ela correu sozinha para o centro do salão, carregando a bomba. Mas aos olhos de Brisa, era óbvio que Daphne estava fazendo aquilo para salvar a todos. Um ato de auto-sacrifício tão nobre. E ainda por cima, de uma forma tão natural. Ela se lembrou de quando Daphne estendeu a mão para ajudá-la, entrando no mar de chamas para salvá-la. Brisa ficou tão comovida que seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não posso deixar a senhorita Daphne morrer assim. Enquanto isso, Daphne mobilizava toda a magia em seu corpo com total concentração. Vou transformar esta explosão em poder. Um pouco antes, na floresta ao lado do território, o Duque Akiven derrubou a última fera mágica com sua espada. O ajudante Bolin olhava para o chão, para os monstros de formas retorcidas. Eu nunca vi feras como estas, porque todas são quimeras, fundidas à força. O Duque limpava o sangue de sua espada. Seu olhar ficou gelado. Apenas um tipo de pessoa pode fazer esse tipo de modificação. Um mago das trevas. E estas feras são apenas o começo. Ele já não aguentava mais. Esses magos das trevas. De agora em diante a eliminação de feras mágicas ficará a cargo da Ordem dos Cavaleiros. Bolin observava as costas do Duque, com um aperto no coração. A duquesa foi morta pelas mãos de magos das trevas. E o estado da senhorita Daphne agora também é péssimo. Ninguém odeia mais os magos das trevas do que o senhor Duque. Ninguém sabe o que se passa em seu coração por trás daquela calma aparente. O tormento que ele deve estar sentindo. Nesse exato momento. De repente, uma forte explosão ecoou à distância. Os dois olharam para cima ao mesmo tempo. Viram uma fumaça densa vindo da direção do território do Marquês da Discórdia. O Duque sentiu imediatamente a vibração do poder mágico. Era uma aura de morte. Os magos das trevas foram mais rápidos do que o esperado. Ele olhou fixamente para o prédio em chamas. De repente, ele se lembrou de algo. E então, foi a passos largos naquela direção. Encontrou uma bomba de magia negra extremamente poderosa. No instante seguinte, ela a detonou sem hesitar. Em meio à explosão ensurdecedora. As pessoas do lado de fora entraram em pânico. E então, descobriram horrorizadas que Daphne, de apenas 5 anos, estava presa em um violento vórtice de magia roxa e preta. Na verdade, Daphne estava lutando com todas as suas forças para absorver a energia de magia negra da explosão. Mas esse poder era muito maior do que ela imaginava. A energia se espalhava mais rápido do que ela conseguia absorver. Daphne estava em desvantagem. Seu corpo tremia levemente pelo esforço excessivo. Se não fosse pela poção de 10 segundos de efeito do TED, ela provavelmente não teria conseguido aguentar até agora. Mas a magia negra era como uma maré violenta, atacando seus órgãos internos. A dor excruciante quase o fez querer desistir, liberando toda a energia. Mas sua razão dizia que ele não podia fazer isso. Se ele cedesse, não só este corpo seria destruído instantaneamente, como também todos os presentes não teriam escapatória. Eu acabei de salvá-los. Não posso deixá-los morrer de novo. Eu não sou mais um desastre. Já que o ciclo do destino foi quebrado, eu vou provar o que é a verdadeira bondade. Desta vez, eu não sou mais aquele que não podia salvar ninguém.
Ele reuniu toda a sua força de vontade, absorvendo freneticamente a magia negra avassaladora. Mas logo, sangue escorreu pelo canto de sua boca. A luz violeta em seus olhos também foi se apagando. Droga! O efeito do remédio está quase no fim. Sua consciência começou a se esvair. Aguente só mais um pouco. No instante em que ele estava prestes a desmoronar, uma luz sagrada e ofuscante rasgou a escuridão. O Duque apareceu a tempo, empunhando sua espada longa. Por onde a aura da espada passava, a aura da morte era instantaneamente purificada. Daphne encarou aquela silhueta. A pressão ao seu redor desapareceu de repente. Suas pernas fraquejaram, mas ela caiu em um abraço firme. Daphne, você foi ótima. Agora você pode descansar. O Duque, sempre tão frio e severo, tinha um pingo de calor em sua voz. Daphne ergueu sua mãozinha com dificuldade. Seus olhos transbordavam de estrelas. O coração do Duque amoleceu. Mas ele não sabia que Daphne, na verdade, olhava para o seu nível de magia, que havia subido para 50. E finalmente, aliviada, ela desmaiou. Enquanto isso, Brisa conseguiu escapar das ruínas e se jogou nos braços da Marquesa. Mãe e filha estavam muito emocionadas. Elas se abraçaram. Minha filha, graças a Deus você está bem. Você não imagina como eu fiquei preocupada por não te encontrar. Eu fiquei presa debaixo das pedras. Foi a senhorita Daphne que me salvou. A Marquesa não conseguia acreditar. Nesse momento, o Conde de Milan também apareceu para confirmar. Eu estava tentando evacuar com a senhorita Daphne, mas ela correu de volta de repente. Com certeza foi para salvar a senhorita Brisa. É verdade, mamãe. Ela até usou o próprio corpo para bloquear a bomba de magia negra. Ele insistiu em me levar para fora. Ouvi dizer que tinha uma bomba de magia negra. Todos ficaram apavorados. O Conde Milan assentiu com uma expressão séria. Eu já tive contato com esse tipo de poder antes. Essa é, sem dúvida, a aura da morte que devora a vida. Ao ouvir isso, todos empalideceram. A senhorita Daphne está enfrentando algo assim. Quando a ajudante Pauline chegou, o Duque já tinha saído carregando a Daphne, vendo a Daphne imóvel e coberta de feridas. Pauline empalideceu. A senhorita não morreu de novo, né? Que bom que ela não morreu. Achei que já ia ter que preparar outro funeral. De repente, atrás deles, uma multidão de convidados que escaparam por pouco se aproximou. Todos falavam ao mesmo tempo, perguntando sobre o estado da Daphne. A senhorita Daphne está em perigo. Precisamos chamar um médico. Se for um ferimento de magia negra, será preciso usar poder sagrado. A senhorita Daphne, para nos salvar, acabou se ferindo desse jeito. Diante da preocupação de todos, Pauline ainda queria dizer alguma coisa, mas o Duque já tinha se virado para sair. Pauline, desesperada, fez sinais com os olhos para ele ficar. Senhor Duque, mesmo que a gente precise ir, pelo menos deveria explicar o que acabou de acontecer. Afinal, isso é sobre a senhorita. O Duque disse friamente. Qualquer um com olhos conseguiria ver o que a Daphne fez. Não preciso explicar. E de fato, como o Duque disse, as pessoas já começavam a contar e confirmar por conta própria o milagre que acabará de acontecer. Foi a senhorita Daphne. Ela se arriscou para absorver a terrível aura da morte e salvou a todos nós. Ela é uma verdadeira heroína. Mas o rosto do Duque não demonstrava nenhum alívio. Não passa de um título vazio. Esse elogio não serviria para nada. Ele não se demorou mais, sinalizando para Bolin se apressar de volta à mansão. E atrás deles, as pessoas que foram salvas ainda olhavam com relutância para aquela pequena figura. No céu profundo da noite, a lua estava opaca e sem brilho. Na floresta escura, uma figura vestindo um manto preto surgiu sem fazer barulho. Vários subordinados se ajoelharam no chão, tremendo de medo. Aquela figura se virou bruscamente, revelando um rosto todo enfaixado. Apenas os olhos estavam visíveis. Seu olhar afiado percorreu a todos. Você quer dizer que nosso plano falhou?